O relato começa em um tempo distante, quando a humanidade havia se multiplicado e se espalhado pela Terra. Gênesis 6 descreve um mundo mergulhado na violência, corrupção e imoralidade. A cada geração, o distanciamento do Criador aumentava, e a Terra estava poluída por sangue e maldade. Entretanto, há mais nesta história quando recorremos ao livro de Enoque, um texto apócrifo profundamente revelador. Aqui aprendemos sobre os vigilantes, anjos enviados por Deus para observar a humanidade. Alguns desses seres, liderados por Semiasa, se rebelaram e desceram à terra, tomando mulheres humanas como esposas. Dessa união nasceram os Nefilim, gigantes que trouxeram caos e destruição. Os vigilantes também ensinaram à humanidade segredos proibidos, como metalurgia, astrologia e magia, distorcendo o plano divino para a criação. Noé nasceu em meio a este contexto. No livro de Enoque, ele é descrito como tendo uma aparência incomum, brilhando como os anjos. Seu pai, Lameque, questiona se Noé é filho de um vigilante, mas Enoque tranquiliza Lameque, assegurando que Noé é de linhagem pura, escolhido para sobreviver ao juízo divino. Deus, observando a corrupção do mundo, decidiu purificar a criação através de um dilúvio. Noé é descrito como justo e íntegro, em Gênesis 6, é escolhido por sua fidelidade. Segundo o Midrash, Deus ordena que Noé construa a arca em um período de 120 anos, dando tempo para que a humanidade se arrependesse. Durante esse tempo, Noé pregou incansavelmente, alertando sobre o julgamento vindouro, mas seus esforços foram recebidos com zombarias. O Alcorão, no Surat An-Nur 71, descreve Noé como um profeta que passou anos pregando ao seu povo. Ele exortou sua nação a abandonar a idolatria e buscar o perdão de Deus. Apesar disso, apenas um pequeno grupo de seguidores acreditou nele, enquanto os líderes da época desprezavam sua mensagem. A arca, conforme descrita em Gênesis, foi feita de madeira de cipreste e impermeabilizada com betume. Suas dimensões eram imensas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, aproximadamente 135 metros de comprimento. No livro dos Jubileus, a construção da arca é descrita com mais detalhes, destacando a dedicação de Noé e de seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Quando a arca foi concluída, Deus instruiu Noé a reunir os animais de cada espécie, macho e fêmea. A narrativa encontra um paralelo impressionante no épico de Gilgamesh, onde Utnapishtim também recebe a ordem de salvar sua família e todas as criaturas vivas. Finalmente, as comportas do céu se abriram e fontes subterrâneas jorraram. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, cobrindo montanhas e submergindo cidades. O Alcorão descreve o clamor desesperado do povo de Noé, mas o profeta declara que o tempo de arrependimento havia passado. Enquanto isso, na arca, Noé e sua família enfrentavam os desafios da convivência, mas estavam protegidos pela providência divina. Após 150 dias, as águas começaram a recuar. Noé enviou um corvo que não encontrou lugar para pousar. Em seguida, uma pomba foi enviada e voltou com um ramo de oliveira, sinal de que a vida estava renascendo. Quando a arca repousou no Monte Ararat, Noé e sua família saíram para contemplar uma terra purificada. O primeiro ato de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. No Midrash, isso é destacado como um ato de gratidão e aliança. Deus, então, estabeleceu um pacto com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança eterna. Os jubileus detalham como a terra foi dividida entre os filhos de Noé. Sem recebeu as terras do Oriente Médio e da Ásia. Cã, o norte da África. Jafé, as regiões europeias. Essas divisões deram origem às civilizações pós-diluvianas, moldando a geografia política e cultural do mundo antigo. A história de Noé transcende culturas e religiões, sendo um dos relatos mais universais da humanidade. Ela fala de destruição, mas também de esperança, renovação e responsabilidade. Hoje, enfrentamos desafios globais como mudanças climáticas, conflitos e desigualdades. Assim como nos dias de Noé, somos chamados a agir com fé e coragem. A arca pode ser vista como um símbolo de preservação da vida e do meio ambiente, um chamado para cuidarmos do planeta e uns dos outros. Que a promessa do arco-íris nos lembre de que, mesmo em meio às tempestades mais sombrias, há sempre a possibilidade de recomeço e renovação. A história de Noé
nos desafia a sermos guardiões da criação, construindo pontes de esperança para as gerações futuras.